Vamos evoluir um pouquinho agora? Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o nosso pensamento, o nosso portal que a gente abre todos os dias e a gente nem se dá conta de que a gente está abrindo esse portal todo dia, portal energético. Se você acha que o seu pensamento é só algo que acontece dentro da sua cabecinha, cancela tudo porque você está totalmente enganado. Vamos trabalhar agora a nossa evolução e pensar o quanto o nosso pensamento é um portal energético poderosíssimo, tanto para os caminhos que nós vamos trilhar bons, quanto para os caminhos que nós vamos trilhar não ruins, negativos, né? O pensamento, tudo que a gente pensa aqui, tem uma direção, tem um foco. Pensamento, você direciona aquele seu pensamento para determinada coisa, aquilo está gerando uma energia. O nosso corpo é energia, nossa voz é energia, nosso tato é energia, nosso corpo é energia, nossos cristais, nossos gatinhos, os animais, tudo é energia, o mundo, o planeta é energia, nós somos energia viva. Então, por que o nosso pensamento não seria uma energia? Nosso pensamento ele é uma energia, sim. E ele é uma energia que está o tempo todo em movimento. Você já tentou controlar o seu pensamento? É muito difícil controlar o pensamento. Porque quando ele vem, você consegue falar, não quero pensar sobre isso e tirar naquele momento. Mas ele vai voltar, aquele pensamento que antes estava lá te cutucando, de alguma forma vai voltar e vai martelar ali. Por quê? Porque como ele é uma energia, se você não está trabalhando a energia do seu corpo, da sua energia vital, o seu pensamento também está girando, vibrando energeticamente ali. Então, por exemplo, quando você pensa repetidamente sobre alguma pessoa, quando você fica naquele pensamento sobre algo, sobre um movimento que você tem que fazer, sobre alguma coisa que você tem que fazer, falar, ou aquela pessoa que você terminou, a pessoa que você quer. Já reparou que quando a gente começa a pensar naquilo, naquela pessoa, ou alguma coisa, ou alguém, aquilo aparece do nada pra gente? Você está ali pensando, você fala assim, nossa, eu estava pensando em você ali agora. É porque o seu pensamento energeticamente atraiu aquela pessoa. Então, toda vez que você pensa repetidamente sobre alguma coisa, sobre alguém, você está abrindo um portal energético. A gente não faz ideia do quanto nosso pensamento é poderoso. Já viu quando a pessoa fala que você cria, ou cria, você cria e cocria através daqui. Não é que você está só pensando, é porque aqui você gera um fluxo de energia no seu corpo que vai gerar o acontecimento daquilo. Então, esse vídeo eu quero trazer uma pergunta essencial para vocês. O portal que você está abrindo, ele está te libertando ou ele está te aprisionando? Aí eu vou te perguntar agora, por que libertando e aprisionando? Porque se você está pensando algo para expandir, beleza, você está indo, você está fluindo, você está abrindo sua expansão. Mas se você está pensando algo que está só te retraindo, então você não está na expansão, você está no aprisionamento. Sem esse papo de misticismo e nem nada, o que eu estou falando aqui é ciência física. Acontece, porque energia existe no campo, todos os campos são energéticos. Então, não é uma coisa que a gente está falando aqui da boca para fora, fantasiando espiritualidade total. Não, isso é física. Toda atenção vai gerar uma intenção. Emoção gera intenção. Quando você pensa com emoção intensa, o seu corpo reage. Sim, sim. O seu corpo está reagindo fisicamente, né, quando você está pensando. Já sentiu, já percebeu? Quando você está num processo muito alegre, aconteceu alguma coisa com você que te deu uma alegria intensa. Como que o nosso corpo, nossa célula vibra com aquela energia, nosso corpo ele vibra, tá vendo? Está reagindo fisiologicamente, está tendo uma reação. O seu pensamento, seu sentimento, sua emoção está tendo uma reação física no seu corpo. E aí, reagindo emocionalmente, ele não está distinguindo
o que está acontecendo agora, né? O seu corpo ele não distingue perfeitamente no algo que está acontecendo agora e no que você está revivendo passado, por exemplo, mentalmente. Um exemplo, se você passou por uma coisa meio traumática, assim, vamos colocar aqui que você passou por uma traição, por exemplo, né? Se você reviver essa traição 10 vezes por dia, o seu corpo vai reagir 10 vezes por dia àquele sentimento de traição. Se você revive uma rejeição todos os dias, o seu corpo ele vai reviver todos os dias. Ele sente aquela emoção, aquela sensação todo santo dia. Isso é energia que está sendo direcionada. Então, o grande lance aqui que eu quero trazer é que quando você pensa constantemente em alguém ou alguma coisa, você está mantendo aquilo ativo no seu corpo, dentro de você. Você mantém aquele vínculo vivo, né? Porque é um vínculo vivo, o seu corpo está vivo. Então você mantém aquele vínculo vivo eternamente. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, o ponto que é essencial para a compreensão do nosso corpo, da nossa energia, é que o pensamento repetitivo vai criar uma conexão emocional contínua. Eu vou chegar num ponto muito interessante desse lance, de tudo que eu estou falando aqui, desse pensamento. Por que eu estou dando toda essa introdução sobre pensamento, sobre energia, sobre essa conexão? Para depois eu vou explicar para você como que a gente obsedia outras pessoas e até nós mesmos. Então, assim, eu estou fazendo toda essa introdução para que vocês compreendam o que é um pensamento, o que é uma energia, o que é esse portal, para chegar lá no ponto X principal desse papo que a gente está tendo aqui para nossa evolução. Então, se o pensamento repetitivo está criando uma conexão emocional, e uma conexão emocional contínua, eterna aí, né? Enquanto você não finaliza, ela está aí batendo, 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 batendo. Não é que você está controlando, sabe? Esse vínculo energético, né? Não é que você faz, deixa eu ver minha marionete, vou controlar. Tem nada a ver. Você mantém uma energia presa a determinada pessoa ou determinada coisa. E dependendo dessa energia que está presa ali, ela vai virando uma estagnação. Porque você está perdendo a sua energia vital, passando para outro, ou para alguém, ou para algo. A sua energia, o seu ki, você está emanando para um outro alguém ou outro algo. E aí, o que vai acontecendo com você? Você vai perdendo sua vitalidade, você vai enfraquecendo, vai ficando mais frágil, vai perdendo seus foco para as coisas que você precisa fazer, vai perdendo sua direção, vai perdendo seu estado de presença, porque a energia ela já não está mais em você. Ela está naquele objeto onde você não tira a mente, daquela pessoa onde você não tira a sua energia, onde você foca a sua obsessão. Obsessão. Ouve bem essa palavra. Obsessão. Por que eu estou falando para você ouvir bem essa palavra obsessão? Gente, sentir falta, né? Estou falando aqui agora de relacionamentos. Quando a gente foca ali no lance de um relacionamento, quando termina, ou relações amorosas, ou relações afetivas, emocionais, enfim. Você sentir falta, você sentir, né? Aquilo é humano, é normal. Mas você alimentar o mesmo pensamento centenas de vezes por dia, aí já não é mais saudade. Isso já é uma questão de fixação, de obsessão. Porque você está criando um cárcere interno aí dentro de você, dentro de uma outra pessoa. É interessante falar, pensando nisso, está vindo aqui um insight, que no Espiritismo, o Allan Kardec, ele fala muito sobre a questão da obsessão espiritual. Então, quando uma consciência, mente, pensamento, portal, se prende a outra consciência, mente, pensamento, portal, entre vivos, né?
Então, quando uma consciência se prende à outra, é uma obsessão. A gente acha que obsessão, você não precisa tá vivo, né? Se a gente tem a ilusão, que, principalmente, né, quem está no caminho espiritual, que a gente fala que eu estou sendo obsediado, estou sendo obsediada por espíritos, né, tal, aquela coisa toda, mas vocês não fazem ideia de quanto que a gente pode obsediar uma pessoa estando vivo. Porque você está aprisionando uma energia, uma consciência, uma pessoa dentro da sua mente. Porque a sua mente é aquele portal, você abriu aquele portal. Pum. Só que a sua mente, sua consciência, seu pensamento, vai para o seu corpo, e ali você não tira aquilo do seu pensamento. E ali no seu corpo você vai sentindo as emoções, vai sentindo as vibrações, vai sentindo aquela pessoa. E aquilo ali você está obsediando, porque é uma obsessão. Você está aprisionando aquela pessoa na sua mente. E aí, toda vez que você está revivendo aquele vínculo, aquela emoção, aquela sensação, aquele sentimento, você está reabrindo o portal. Cada vez que você fantasia algo que você deveria ter dito, não falei, deveria ter feito, não fiz, você reabre o portal. Nossa, gente. Vigiar redes sociais, terminou, aí você está lá. O que a pessoa está fazendo? Não quero mais nada com essa pessoa. Mas aí eu vou lá ver o que ela está fazendo. Eu quero ver por que ela não sei o quê. Como que está a vida dela? Stalkeando, só isso aí, você já está alimentando a sua conexão. E aí, cada vez que você vai alimentando aquela conexão, constantemente, você vai alimentando, ela vai se fortalecendo. Então, por mais que aquela pessoa já não faça mais parte da sua vida, já não faça mais parte do seu convívio, você alimenta tanto ela que aí você se torna parte dela. E aí eu quero trazer para vocês uma parte aqui que é essencial. Quando a gente está com um pensamento obsessivo, quando você está com a sua energia muito ligada à energia do outro, você, sem perceber, claro que é sem perceber, porque a gente não faz isso por querer, né? Você não vai obsediar uma pessoa viva por querer. Mas quando você não desvincula, quando você não rompe, não quebra, não consegue sair dessa consciência, não consegue romper aquele vínculo energético que existe, mesmo à distância, você começa a fazer parte ali daquele ciclo. E aí você vai emanando uma energia, uma sombra, uma gosma. O espiritismo vai falar muito dessa gosma cinza em cima daquela pessoa, que aí você está vampirizando, porque você, na sua consciência, você sempre chama, porque quando você abre o seu portal na sua energia, na sua mente, você abriu aquele portal, você abriu o portal para onde? Você acha que você abriu o portal? Se você está com aquela pessoa na sua cabeça, e pensamento é portal, você abriu lá para onde que a pessoa está. E aí você está em cima dela, obsediando ali, vampirizando, porque você está pensando, puxando aquela energia, traindo aquela energia, trazendo para você aquela energia. E você também levando a sua energia para lá. Mesma coisa quando a gente faz para objetos, né? Você compra, entrega um objeto para determinada entidade, a sua energia está ali. Tudo que você faça, dê um presente para alguém, olha pessoal, isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que a gente não faz macumba, feitiço, né? Então, assim, não pego, não faço. Mas quando você entrega algo para alguém, dependendo do nível de energia que você está entregando ali, você já está entregando aquele objeto com o portal aberto. Vigiar e orar. Vigiar os pensamentos para compreender o que é seu, o que é do outro e saber o que você está fazendo. É importante demais vigiar e orar. Mas voltando ao ponto da obsessão, e aí você ali naquele pensamento obsessivo, compulsivo, naquela energia, naquela pessoa, quero ver o que ela está fazendo, e às vezes, gente, é despretensioso. É despretensioso. Só acontece, às vezes você está falando, só uma olhadinha, né? Só quero ver o que está acontecendo aqui, está atraindo. E está prendendo a pessoa a você e você se prendendo a ela. Então, quanto mais você tenta voltar o seu pensamento para aquela pessoa, aquilo que se rompeu,
E você vai abrindo a sua mente, você está obsediando sim. Você é um obsessor, uma obsessora viva sim. Você está sugando aquela energia vital do outro e a sua própria, porque você está tirando da sua energia vital, do seu ki, para colocar num outro campo. E aí você impede o outro de prosseguir e impede você também de prosseguir. Eu sei que a gente inicialmente não consegue controlar o pensamento, né? O pensamento vem, a gente não consegue, às vezes vem assim e tal, mas você consegue alimentar seu pensamento, isso você consegue. Você consegue controlar ele no sentido de se ele vai manter, se você vai continuar com aquele mesmo pensamento, ou se você vai dar um fim, se você vai finalizar. Alimentar o pensamento, alimentar a energia, é isso. Então, todas as vezes que um pensamento vem e você escolhe não alimentá-lo, você está fechando aquele portal que está abrindo inconscientemente. E aí, eu vou fazer um exercício com vocês no final, que é para todos os vínculos que já aconteceram, que já existiram, para vocês romperem aí, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que entender, nós entendemos aqui que o nosso pensamento controla o nosso corpo, a nossa energia, tudo que a gente pensa, a gente abre um portal, imagina o tanto de coisa que você já pensou aí na sua casa, hein? Boleto, eu tô cheio de dívida. Nossa, não consigo fazer isso. Nossa, às vezes eu me sinto inútil. Eu tô sofrendo tanto. Nossa, as minhas dores nunca melhoram. Pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou. Eu dizia o esqueci o nome dele agora. Hélio Couto. Pensou, criou. Então, assim, se o seu pensamento é o portal que você está criando, por que não estamos criando coisas grandiosas? Estamos criando aquilo que nos suga, né? Quando você direciona o seu pensamento para alguém, para alguma coisa, então você vai começar agora a alimentar. Você vai começar, não quero pensar sobre isso, não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que eu estou sugando a energia do outro, que eu sei que eu estou sugando a minha própria energia, que eu estou doando minha energia vital, meu ki, para aquele campo energético. E não é isso que a gente tem que fazer. Pelo contrário. Então, onde está a sua atenção, a sua energia hoje? Se sua atenção está em alguém que foi embora da sua vida, se está no passado, se está no presente, está enfraquecido, se está no seu boleto, que está vencendo, se está no seu trabalho, que está uma merda, você está abrindo todos esses portais. Todos esses portais. Então, toda vez que você pensa em portal, não é? Então, agora nós vamos fechar esse portal. Porque a questão principal agora não é o que nós estamos abrindo, é para onde nós estamos direcionando os portais que a gente está abrindo. Porque a gente já entendeu que se eu estou manifestando algo, eu estou criando e esse portal está existindo e aquilo ali está acontecendo. Então agora a gente já consegue alimentar ou não aquela energia que a gente trouxe. Vamos deixar de ser um obsessor, porque quando o pensamento que é mais forte que a gente vier, nós vamos parar de alimentar, certo? E nós vamos direcionar agora um novo portal. Então, todas as vezes que vier um pensamento, nossa, pensei naquela fulana que fez isso comigo, que me traiu, pororô, pororô, você vai estalar o dedo, vai abrir fechar aquele portal, falar, fecha esse portal. Eu agora vou mentalizar, visualizar. Inclusive, vou fazer um próximo vídeo sobre visualização criativa, que a própria espiritualidade me ensinou, que é top de linha. Mas aí, sentiu aquela pessoa, vibrou naquela energia, vibrou naquele campo, o que nós vamos fazer? Aquela pessoa, agora, sentiu, ela veio na sua mente, estala o seu dedo, fecha aquele portal e fala, fechado, selado esse portal de dor, e aí você vai instalar de novo, que você vai abrir o portal de... Você vai visualizar. Alegria. Eu agora sou alegre, sou próspera, sou feliz, limpa toda a minha energia vital, não mais tenho sentimentos de dor, tenho sentimentos de amor. Vai fazer toda vez que você pensar, você vai fazer isso. Toda vez. E agora nós vamos fazer um exercício para fechar, nós vamos resetar. Vamos fazer um exercício para fechar todos os portais que já foram abertos aí na sua casa, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer agora, eu vou
Vou colocar uma música aqui pra gente, só um minutinho. Que nós vamos chamar o Arcanjo Miguel para fazer o fechamento de todos os portais que já foram abertos na nossa casa, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma frequência aqui do Arcanjo Miguel. Frequência, essas músicas de frequência não estão aqui por acaso, não. Elas existem justamente para ir abrindo um campo e preparando esse campo energético para todo o trabalho que a gente vai fazer, tá? Depois a gente vai fazer um outro vídeo sobre frequência e explicar para vocês. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fechar os olhos onde vocês estiverem. Se não der para fazer isso agora, pausa esse vídeo aí em 20 minutos, 30 segundos. Pausa esse vídeo e vai fazer depois quando você chegar na sua casa. Primeira coisa que você vai fazer, nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos chamar a espiritualidade maior, os nossos guias, mentores, pedir permissão a toda a egrégora de luz que nos acompanha, pedir permissão ao nosso anjo da guarda, pedir permissão ao Arcanjo Miguel agora, para que ele possa interceder por cada alma que está ouvindo esse vídeo. Peço permissão aos mentores, aos guardiões, os guias espirituais e toda a egrégora de luz. Feche seus olhos. Imagine agora uma luz azul chegando, estando no topo da sua cabeça, cobrindo todo o seu corpo. Essa luz vai formar um tubo de proteção no seu campo. Então imagine que essa luz, que você está envolto nessa luz, formando uma bolha azul. Você está dentro dessa bolha, protegido, protegida pela chama azul do Arcanjo Miguel, que está te selando e protegendo de toda interferência energética que possa existir agora, nesse fechamento de portais. Amado Arcanjo Miguel, vai mentalizando em seu pensamento e repetindo. Amado Arcanjo Miguel, eu invoco agora a sua poderosa chama azul, a chama da fé, a chama da proteção, para que possa agora, em cada cômodo da minha casa, fechar todos os portais que já foram abertos nessa e em outras vidas, em outros tempos e em outras dimensões. Vai visualizando agora todo o cômodo da sua casa, todo. Arcanjo Miguel, na entrada aqui dessa casa, peço que a sua chama azul possa resplandecer, fechar qualquer portal energético espiritual que já possa ter aqui existido. Arcanjo Miguel, com sua espada flamejante, bate no chão e a luz azul cobre todo aquele espaço, fechando todos os portais que já existiram. Que faça o mesmo agora na minha sala de estar. Bata a espada no meio da sala de estar. Que a chama azul resplandeça, feche todos os portais. E ali você vai visualizando todos os cômodos da sua casa. No banheiro da minha casa, que feche agora todos os portais que aqui foram abertos. Cobre com luz azul. No meu quarto, feche todos os portais que aqui já foram abertos. Quarto de hóspedes, feche todos os portais que aqui foram abertos. Na cozinha, e feche todos os portais negativos que aqui já foram abertos. Na área de lavanderia, que feche todos os portais negativos que aqui já foram abertos. No quintal, que feche todos os portais negativos que aqui já foram abertos. Se tiver mais cômodos aí na sua casa, você vai visualizando agora a espada de Arcanjo Miguel, fortalecendo, selando e resplandecendo uma chama azul e fechando todos os portais negativos
que já foram abertos nessa vida, em outras vidas, em outros moradores que já existiram nesse lar, aberto por outras pessoas, que sejam todos fechados e selados agora, em nome da luz, em nome da fonte criadora. Que Arcanjo Miguel proteja todos os cômodos e proteja a todas as pessoas que nessa casa residem. Todos os portais estão fechados e selados em nome da fonte criadora. Agora, você vai tomar muito cuidado com os próximos passos que você vai dar na sua vida. O portal abre e fecha. Então, se todos os portais foram fechados agora, cuide para que mantenha fechado. Todas as vezes que você tiver pensamentos negativos, obsessivos para alguém ou para você mesmo, você não alimenta esse pensamento. Lembra? Você fecha aquele pensamento, você abre outro contrário. Aquele pensamento que veio. Certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, segue para a gente poder fazer muito mais aí para trabalhar a nossa evolução, trabalhar o nosso corte evolutivo. Que esse é o meu propósito, trazer o que eu aprendi, evoluindo e evoluindo outras pessoas. A gente se vê nos próximos vídeos. Até já.